A China acaba de construir uma máquina que pode acabar com a turbina a vapor, a tecnologia que esteve por trás de praticamente todas as usinas de energia na Terra nos últimos 140 anos. Ela está localizada dentro de uma fábrica de aço, ocupa metade do espaço de um gerador convencional e produz 50% mais eletricidade a partir do mesmo calor, usando apenas CO2 pressurizado ou gás que você exala a cada respiração. Essa única unidade transforma o calor residual que a fábrica costumava expelir para a atmosfera em 70 milhões de quilowatts-hora por ano, o suficiente para abastecer quase 7.000 residências americanas. Você leu certo. A energia residual de uma única fábrica abastecendo uma pequena cidade. E para entender por que isso muda tudo, você precisa conhecer o segredo constrangedor que está no cerne da civilização moderna. O segredo embaraçoso no coração da civilização. Pense na última vez que você acendeu uma luz, carregou seu celular ou ligou o ar-condicionado em pleno agosto. Provavelmente você nunca se perguntou qual processo mecânico gerou aquela eletricidade. Quase ninguém se pergunta. E é exatamente assim que a ineficiência mais vergonhosa da engenharia moderna conseguiu se esconder à vista de todos por mais de um século. Eis a verdade. Quer a sua eletricidade venha de uma central a carvão, de uma central a gás natural, de um reator nuclear ou mesmo de uma central solar concentrada, a etapa final que, de fato, gera a energia é idêntica. Aquece-se a água, ferve-se até virar vapor. Esse vapor é direcionado para as pás de uma turbina. A turbina gira um gerador. A eletricidade sai do outro lado. É só isso. Esse é o processo que ocorre por trás de cada tomada elétrica em praticamente todos os países do mundo, e não mudou fundamentalmente desde a década de 1880. Mas eis o que ninguém comenta. Esse processo é assustadoramente desperdiçador. Para cada unidade de energia que você fornece a uma usina elétrica convencional, aproximadamente 60 a 65% dela nunca se transforma em eletricidade. Ela escapa como calor sendo dissipada em torres de resfriamento, lançada na atmosfera ou despejada em algum rio próximo. Você não está imaginando coisas. A maior parte do combustível que o mundo queima para manter as luzes acesas não mantém as luzes acesas. Ele aquece a atmosfera. Cada usina de carvão, cada turbina e cada reator nuclear são, em sua essência, máquinas extraordinariamente caras para desperdiçar energia. E o pior não é o lixo em si. O pior é que o mundo inteiro simplesmente o aceitou. Governos o aceitaram. Empresas de serviços públicos o aceitaram. Os engenheiros aceitaram isso não por descaso, mas porque as leis da termodinâmica davam a impressão de que não havia alternativa. A água era o fluido de trabalho. O vapor era o mecanismo. E a física do vapor impôs um limite rígido à eficiência que nenhuma engenharia engenhosa conseguiu ultrapassar. Você poderia construir uma turbina maior, poderia operá-la a uma temperatura mais alta, poderia aumentar a pressão, mas você sempre se deparava com o mesmo obstáculo. E cada ganho incremental custava exponencialmente mais dinheiro com retornos cada vez menores. Por 140 anos, esse foi o acordo. Você queria eletricidade, aceitava o desperdício. Nenhum país, nenhuma empresa, nenhum engenheiro tinha uma resposta melhor. Mas e se o problema nunca tivesse sido a turbina? E se o problema fosse o próprio vapor? Por que o vapor bateu na parede? Para entender por que o vapor é o gargalo, você precisa compreender um conceito que parece complicado, mas na verdade é simples: o limite de Carnot. Na década de 1820, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot descobriu que nenhuma máquina térmica consegue converter toda a sua energia térmica em trabalho útil. Sempre haverá desperdício. Sempre. E isso não é uma falha de engenharia, é física. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A quantidade de resíduos depende do fluido de trabalho, das temperaturas envolvidas e das pressões que se consegue atingir. E a água, apesar de toda a sua abundância e familiaridade, revela-se uma substância profundamente frustrante para se construir um ciclo de energia. É preciso bombear uma quantidade enorme de energia para a água apenas para que ela mude de fase, passando do estado líquido para o vapor. Essa mudança de fase
consome uma grande parte do calor fornecido antes mesmo que o vapor atinja uma pá da turbina. Então, uma vez que o vapor se expande e realiza seu trabalho, sua temperatura e pressão caem rapidamente e você se vê tentando extrair energia útil de um fluido que já cedeu a maior parte do que tinha a oferecer. O resultado é um limite máximo de eficiência. Em uma usina de energia real, não. Em um livro didático, não. Em uma simulação, uma usina real queimando combustível real. Os sistemas a vapor normalmente convertem cerca de 33 a 38% da energia de entrada em eletricidade. O resto se perde. Engenheiros passaram décadas tentando ultrapassar esse limite. Eles elevaram as temperaturas do vapor para além de 1.100 graus Fahrenheit, 593 graus Celsius. Aumentaram as pressões para níveis supercríticos. Adicionaram estágios de reaquecimento e aquecedores regenerativos de água de alimentação, além de todos os truques termodinâmicos conhecidos. E depois de todo esse esforço, todo esse dinheiro, todas essas décadas de otimização, eles conseguiram extrair talvez de 3 a 5 pontos percentuais extras. Só isso. A tecnologia não é apenas antiga. Está terminado. Quase não resta nada para extrair dele. E é nesse momento que você precisa fazer a pergunta incômoda, e se em vez de torturar a água para que ela tenha um desempenho ligeiramente melhor, você a descartasse completamente e a substituísse por outra coisa. Um fluido de trabalho tão diferente do vapor que redefine as regras do que uma turbina pode fazer. Esse fluido existe, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. O quarto estado da matéria que você nunca aprendeu. Você aprendeu isso na escola. A matéria se apresenta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. O gelo derrete e vira água. A água ferve e vira vapor. Simples, claro, fácil de colocar no quadro negro. E também incompleto, porque existe um quarto estado que a maioria dos currículos de ciências ignora completamente. E ele é a chave para romper a barreira de eficiência que o vapor jamais conseguiu ultrapassar. Chama-se fluido supercrítico. E aqui está como funciona. Pegue qualquer substância e comece a aumentar sua temperatura e pressão simultaneamente. Em algum ponto, você atinge o que os físicos chamam de ponto crítico, uma combinação específica de calor e pressão, onde a substância deixa de ser classificável como líquida ou gasosa. Ela se torna ambas ao mesmo tempo. Possui a densidade de um líquido, o que significa que pode transportar enormes quantidades de energia em um pequeno volume, mas flui com a liberdade de um gás, ou seja, move-se através de máquinas com quase nenhuma resistência. É termodinamicamente falando um fluido de trabalho dos sonhos. E essa substância que por acaso faz isso melhor do que quase qualquer outra coisa na Terra é uma que você já conhece: o dióxido de carbono. Eis o que torna o CO2 quase suspeitosamente perfeito para essa tarefa. Seu ponto crítico está a apenas 88 graus Fahrenheit, 31 graus Celsius e cerca de 1.070 libras por polegada quadrada de pressão. Esses números podem parecer extremos, mas no mundo da engenharia industrial são surpreendentemente modestos. As usinas termoelétricas a vapor já operam em temperaturas e pressões muito superiores a essas. Portanto, atingir o ponto crítico de CO2 não exige condições exóticas. Exige condições que os equipamentos industriais existentes já conseguem suportar. Mas a recompensa por ultrapassar esse limite é enorme. Quando o CO2 entra em seu estado supercrítico, ele se torna quase tão denso quanto a água líquida, comportando-se como um gás. Isso significa que você pode impulsioná-lo através de uma turbina e extrair quantidades enormes de energia de uma máquina que tem uma fração do tamanho de uma turbina a vapor convencional. Você obtém mais potência com menos equipamentos, usando menos espaço físico e com menos peças móveis. E os números de eficiência refletem exatamente isso. Enquanto o vapor atinge um máximo de cerca de 35 a 38% no mundo real, um ciclo de CO2 supercrítico pode teoricamente chegar a entre 45 e 50%. Isso não é uma melhoria modesta, mas isso não é um ganho incremental obtido após décadas de otimização.
É um salto geracional, o tipo de salto que não acontece mais do que 1 ou 2 vezes por século. Portanto, se você está aí pensando que isso parece bom demais para ser verdade, não está errado em desconfiar, pois os cientistas conhecem o potencial do CO2 supercrítico desde a década de 1960. Eles sabiam que a matemática funcionava. Sabiam que a física estava correta. E por 6 décadas seguidas, nenhuma equipe no mundo conseguiu transformar essa bela teoria em uma máquina comercial funcional. O motivo é um pesadelo de engenharia que quase matou a tecnologia por completo. O pesadelo da engenharia de 60 anos. Imagine que você é um engenheiro na década de 1960. Você acabou de calcular os números do CO2 supercrítico como fluido de trabalho. A termodinâmica é excelente. Os ganhos de eficiência são óbvios. É possível ver claramente no papel que essa substância poderia superar o vapor em quase todos os aspectos mensuráveis. Você entra no seu laboratório convencido de que está prestes a mudar o mundo. E então você tenta construir a máquina. E a máquina tenta se autodestruir. O primeiro problema é o próprio CO2. Em temperaturas supercríticas, estamos falando de 600 a 700 graus Fahrenheit e acima, o dióxido de carbono deixa de ser quimicamente passivo. Torna-se agressivo. Começa a atacar as ligas metálicas, das quais as pás da sua turbina são feitas, corroendo-as através de um processo chamado carbonização, onde os átomos de carbono do CO2 migram fisicamente para a estrutura granular do metal e o enfraquecem por dentro. Sua turbina não falha em uma explosão dramática. A falha ocorre lenta e imperceptivelmente, à medida que as pás corroem e se degradam hora após hora, até que um dia simplesmente não suportam mais a tensão. As ligas de aço convencionais, aquelas que funcionam perfeitamente bem dentro de turbinas a vapor, se deterioram em um ambiente de CO2 supercrítico. Portanto, são necessárias novas superligas exóticas à base de níquel, revestimentos cerâmicos que possam sobreviver a condições quimicamente hostis por dezenas de milhares de horas de operação, sem se degradar em materiais que nas décadas de 1960 e 70 ou ainda não existiam ou não podiam ser fabricados na escala e precisão necessárias. Mas o problema dos materiais era apenas o começo. O segundo pesadelo é o trocador de calor, o componente chamado recuperador, que torna possível toda a vantagem de eficiência. O ciclo de CO2 supercrítico depende da reciclagem interna do seu próprio calor residual. O CO2 quente, que sai da turbina, transfere sua energia térmica restante para o CO2 frio que entra no ciclo. Assim, é necessário menos calor externo para elevar o fluido de volta à temperatura de operação. É aí que a mágica da eficiência acontece. Mas construir um recuperador capaz de realizar essa tarefa é um desafio de fabricação, como quase nada se compara a qualquer outro na engenharia industrial. São necessários canais mais estreitos que um fio de cabelo humano gravados quimicamente em placas de metal com precisão microscópica. Em seguida, a ligação por difusão é realizada fundindo o metal em nível atômico, em blocos sólidos que devem suportar mais de 200 atmosferas de pressão sem vazamentos. Uma única falha em um único canal pode desencadear uma falha em cascata em todo o sistema. As tolerâncias não são apertadas, são extremamente rigorosas. E então, surgiu o terceiro problema, aquele que talvez tenha frustrado os engenheiros mais do que qualquer outro, os rolamentos. Uma turbina de CO2 supercrítico gira a velocidades extraordinárias em alguns projetos acima de 50.000 rotações por minuto. Nessas velocidades, os rolamentos convencionais, lubrificados a óleo, são inúteis. Não apenas devido ao estresse mecânico, mas também porque o CO2
supercrítico, se dissolve nos óleos lubrificantes, contaminando-os e destruindo suas propriedades protetoras. Como aquele processamento de óleo colo no fluido de trabalho contamina todo o sistema de circuito fechado. Portanto, não se pode usar óleo, o que significa que são necessários rolamentos que funcionem sem qualquer lubrificação física. As soluções que eventualmente surgiram, como mancais de folha de gás que deslizam sobre uma fina camada de C, O2 e mancais magnéticos que suspendem o eixo do rotor no ar usando campos eletromagnéticos. Sem qualquer contato físico, constituem cada uma delas uma disciplina de engenharia completa em si mesma. Cada um deles levou décadas para ser desenvolvido até atingir a confiabilidade necessária. Então, lá estavam eles, 3 problemas de engenharia distintos e brutalmente difíceis, materiais trocadores de calor e rolamentos, cada um capaz de por si só inviabilizar a tecnologia. Durante 60 anos, equipes de pesquisa em todo o mundo trabalharam nelas isoladamente. Uma descoberta de materiais em um laboratório, um protótipo de rolamento em outro, um projeto de recuperador em um terceiro. Mas ninguém conseguiu resolver os 3 problemas simultaneamente em escala comercial, dentro de uma única máquina integrada conectada a uma rede elétrica em funcionamento. Ninguém isto é, até dezembro de 2025, dentro de uma siderúrgica em uma província chinesa, que a maioria das pessoas que leem isto não conseguiria localizar em um mapa. Caotan 1, o momento em que deixou de ser teórico. Imagine uma siderúrgica nada moderna, nada futurista, com fornos fervendo a temperaturas que derreteriam a lataria do seu carro. Metal fundido percorrendo linhas de produção que pouco mudaram em décadas e calor por toda parte. Enormes e implacáveis quantidades de calor emanando de máquinas centrais altos fornos e linhas de resfriamento-calor sem propósito, sem destino, sem valor. Durante toda a história da siderurgia, esse calor foi simplesmente liberado na atmosfera. É o resíduo de uma indústria responsável por cerca de 7% das emissões globais de C. O2 e ninguém jamais encontrou uma maneira comercialmente viável de fazer algo significativo com ele. Até agora. Em dezembro de 2025, a Corporação Nacional Nuclear da China ligou uma unidade chamada Caotan 1 na usina siderúrgica Shougang Shuicheng em Liupanshui, cidade na província de Guizhou, no sudoeste da China. E com essa ligação, o ciclo de energia de C, O2, supercrítico, deixou de ser um conceito de laboratório e se tornou uma realidade comercial, não um protótipo. Não um circuito de demonstração funcionando em condições controladas, com uma equipe de pesquisadores monitorando cada indicador, um sistema real de geração de energia conectado à rede, produzindo eletricidade real, vendida para uma rede elétrica real, operando dentro de uma siderúrgica em funcionamento que não alterou absolutamente nada em seu processo de produção para acomodá-lo. Eis o que o Caotan 1 realmente faz. O sistema captura o calor residual proveniente do escapamento central da usina, que antes era simplesmente liberado na atmosfera, e o utiliza para acionar um ciclo Brayton de CO2 supercrítico. O dióxido de carbono é comprimido em alta pressão aquecido por esse calor residual em uma série de trocadores de calor expandido através de uma turbina compacta para gerar eletricidade e, em seguida, resfriado e recomprimido em um circuito fechado contínuo, sem combustão, sem água, sem vapor. Sem combustível adicional de qualquer tipo. E os números não são teóricos, são operacionais. A usina Caotan 1 gera mais de 70 milhões de kWh de eletricidade por ano, o que adiciona aproximadamente 4 milhões de dólares americanos à receita anual da siderúrgica. Aumentou a geração líquida de energia em mais de 50%, em comparação com o sistema convencional de recuperação de calor residual a vapor, que substituiu e fez tudo isso ocupando 50% menos espaço físico. A fábrica não diminuiu o ritmo, não modernizou seus fornos, não alterou seu produto, simplesmente parou de desperdiçar energia. Agora, aqui está a parte a que você precisa prestar atenção, pois revela o quão deliberada foi essa mudança. A Corporação Nacional Nuclear da China não instalou o Caotan
um em uma usina nuclear. Ele também não foi conectado a uma usina a carvão. Eles escolheram uma siderúrgica, e essa escolha não foi por acaso. Uma unidade de recuperação de calor residual em uma usina siderúrgica é o campo de testes perfeito. A fonte de calor é abundante e constante e já está presente independentemente de ser utilizada ou não. As consequências de uma paralisação são comerciais não civis caso a unidade desligue. A siderúrgica continua funcionando e ninguém fica sem energia. É um ambiente de baixo risco e alto retorno projetado especificamente para fazer uma coisa: acumular horas operacionais reais, validar materiais sob carga sustentada e gerar o tipo de dados de confiabilidade que nenhum circuito de laboratório, por mais sofisticado que seja, jamais poderá fornecer. E eis o que torna esta história ainda mais notável. Quase ninguém no mundo ocidental a noticiou. Não porque fosse classificada ou estivesse escondida. Foi anunciado publicamente pela mídia estatal chinesa, noticiado em revistas de engenharia chinesas e apresentado em conferências internacionais de energia. Simplesmente foi ignorado. Tratado como uma história industrial de nicho de uma província que a maioria dos jornalistas ocidentais não conseguiria localizar em um mapa. Mas ignorar o projeto KMWA-1 não o torna menos significativo. Significa apenas que sua importância está crescendo enquanto ninguém está prestando atenção. E isso levanta até a questão que você provavelmente já está se fazendo. Se essa tecnologia é tão transformadora, por que ainda não está em todos os lugares? O que isso ainda não significa? É aqui que você precisa resistir à tentação de se antecipar aos acontecimentos, porque a diferença entre a propaganda e uma descoberta genuína reside na honestidade sobre o que de fato foi comprovado e o que não foi. A tecnologia KA-1001 é real. Ela funciona. Está gerando eletricidade e receita neste momento, mas não está substituindo as turbinas principais das usinas nucleares. Não está abastecendo cidades. Ainda não opera nas temperaturas, pressões ou escalas necessárias para servir como o ciclo de geração principal dentro de uma grande usina a carvão, gás ou nuclear. O que faz é recuperar calor residual em um ambiente industrial relativamente tolerante. E essa distinção é importante. As questões de ciência dos materiais das quais dependem decisões importantes sobre infraestrutura ainda estão em aberto. Como se comportam as superligas à base de níquel e os revestimentos cerâmicos após 5 anos de operação contínua, e após 10 anos, e após 50 mil horas sob estresse térmico e químico constante. Ninguém sabe porque a única maneira de responder a essas perguntas é ligar a máquina e esperar. Não existe simulação que possa substituir o tempo. O recuperador. Esse intrincado trocador de calor com canais mais estreitos que um fio de cabelo humano fixado em blocos sólidos de metal nunca foi testado nessa escala por esse período em um ambiente comercial. Os dados sobre sua longevidade ainda não existem, pois não poderiam existir até que uma unidade como a KA-201 começasse a operar. As estatísticas de confiabilidade dos rolamentos que os operadores de redes elétricas, executivos de concessionárias e planejadores energéticos nacionais exigem antes de investir bilhões de dólares em uma nova plataforma de geração estão sendo geradas neste exato momento, hora após hora dentro daquela siderúrgica em Guangzhou. Mas eles estão longe do limite que satisfaria o tipo de tomadores de decisão institucionais que controlam a infraestrutura de energia mundial. Essas são pessoas que pensam em décadas, não em trimestres. Elas não adotam uma tecnologia porque ela é promissora. Elas adotam porque ela é comprovada em larga escala ao longo do tempo com taxas de falha que podem ser modeladas e contra as quais se pode obter seguro. Portanto, se você está esperando que o CO2 supercrítico substitua todas as turbinas a vapor da Terra no ano que vem, ficará desapontado. A diferença entre o estágio atual dessa tecnologia e o estágio necessário para que ela substitua o vapor no centro da geração de energia de base é real. E o encerramento desse projeto levará anos, provavelmente mais uma década de dados operacionais consistentes, melhorias iterativas no projeto e o lento acúmulo de confiança institucional. Mas eis a questão sobre essa lacuna.
É exatamente a mesma lacuna que toda tecnologia energética transformadora da história teve que transpor. E a máquina que acabou por impulsionar o mundo moderno também a enfrentou. A turbina a vapor também não mudou o mundo da noite para o dia. Se você quiser entender para onde o CO2 supercrítico está caminhando, precisa entender para onde o vapor já foi, porque o padrão é idêntico. Em 1884, um engenheiro britânico chamado Charles Parsons demonstrou a primeira turbina a vapor prática. Era pequena, limitada e extremamente impraticável para os padrões modernos. Ninguém olhou para aquela máquina primitiva e disse: "Isto vai fornecer energia a todas as cidades da Terra." Era uma curiosidade, uma prova de conceito, uma ideia promissora, com 1000 problemas não resolvidos entre ela e a sua adoção em larga escala. A metalurgia não estava preparada. As tolerâncias de fabricação eram insuficientes. Não havia confiança institucional. As empresas de serviços públicos não iriam substituir seus motores a vapor alternativos existentes e apostar toda a sua infraestrutura em um dispositivo não comprovado só porque uma demonstração deu certo. Então, o que aconteceu? O tempo passou. Os engenheiros operaram as máquinas, coletaram dados, encontraram os pontos de falha e os corrigiram. Aprimoraram as ligas metálicas, refinaram as geometrias das lâminas e reduziram as tolerâncias. Cada geração de turbinas era ligeiramente melhor que a anterior, um pouco mais eficiente, um pouco mais confiável, um pouco mais barata para construir e manter. Os investidores perceberam. As empresas de energia perceberam. Os governos perceberam. E em algum momento, não da noite para o dia, não num único instante dramático, mas gradualmente, e depois de repente, a viabilidade econômica tornou-se inegável. As turbinas a vapor não eram apenas melhores. Elas eram tão superiores que continuar usando a tecnologia antiga se tornou indefensável. E em poucas décadas, estavam por toda parte. Toda tecnologia energética transformadora na história segue exatamente essa mesma trajetória. Invenção, prova de conceito. Implantação comercial inicial em ambientes tolerantes e de baixo risco, onde a falha é aceitável. A acumulação de dados operacionais do mundo real. Curvas de aprendizado de custos que reduzem os preços à medida que a produção aumenta e, em seguida, uma substituição rápida e generalizada quando a situação econômica ultrapassa o ponto de não retorno. O KO1 representa a fase inicial de implantação comercial. É exatamente nessa fase que o CO2 supercrítico se encontra atualmente. Cada hora de funcionamento daquela máquina dentro daquela siderúrgica em Guizhou representa 1 hora de dados reais de desempenho que nenhuma simulação, nenhum circuito de laboratório ou nenhum modelo computacional consegue replicar. Esses dados alimentam diretamente projetos melhores. Projetos melhores atraem mais investimentos. Mais investimentos financiam unidades maiores, operando a temperaturas e pressões mais elevadas. Unidades maiores geram mais dados. E esse ciclo de feedback, uma vez iniciado, tende a acelerar de maneiras que pegam todos de surpresa. A questão não é se o CO2 supercrítico seguirá essa curva, mas sim a velocidade com que isso acontecerá. E é isso que torna este momento genuinamente diferente de tudo o que veio antes. Neste exato momento, enquanto você ouve isto, uma máquina dentro de uma siderúrgica em uma província chinesa, da qual a maioria do mundo nunca ouviu falar, está silenciosamente fazendo algo que nenhuma máquina na história da humanidade jamais fez, gerando eletricidade comercial conectada à rede elétrica, usando CO2 supercrítico em vez de vapor. Não em teoria, não. Em um comunicado à imprensa, não. Em uma renderização em um slide de conferência. Neste momento, o dispositivo que alimenta sua casa é funcionalmente idêntico a algo construído na década de 1880. O dispositivo que opera dentro daquela siderúrgica não é. É menor. É mais eficiente. E funciona com o gás que você acabou de expirar. A turbina a vapor reinou por 140 anos, porque nada conseguia desafiá-la. Finalmente, algo conseguiu. E já está em funcionamento.